Olá, como vão vocês? Tudo bem? Então tá bom. Espero encontrar todos bem, tá bom? E vamos para mais um vídeo hoje, né? Um dia que Deus nos preparou, mais um dia que Deus nos preparou, né? Só de a gente levantar de manhã e poder respirar, uau, né? A gente crê que Deus realmente existe mesmo, né? E hoje a gente vai falar de um assunto aqui bem interessante, tá? Eu coloquei o título nele de O Fofoqueiro, tá? É no modo geral que a gente vai falar, mas vamos citar aqui dentro da Bíblia algumas partes aqui bem interessantes. E eu vou meditar sobre, em cima do Salmo 41, onde passa Davi, Absalão, um pessoal aqui, né, que teve algumas desavenças, né? A gente sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve alguns problemas, né? Que passou na vida dele e Deus, claro, o perdoou, né? Que Davi era um adorador, mas também ele era atentado pelo pecado também, né? E ele cometeu alguns deslizes muito graves, né, na vida dele, e Deus o perdoou, né? Se você ler a Bíblia lá, você vai ver que Deus o perdoou, mas as consequências não saíram da vida dele. Muitas vezes acontece nas nossas vidas também. Muitos pecados nossos, Deus perdoa, tá? Sem dúvida. Se você pedir de coração mesmo, Deus com certeza vai te perdoar, né? Dos seus pecados, do seu pecado, né? Mas alguns pecados graves, né? Você leva no decorrer da tua vida, nas consequências que esse pecado causou, sabe? Atingir outras pessoas. Claro que essa pessoa pode até não te perdoar, mas Deus te perdoou porque você pediu perdão para Ele. Deus é assim, Deus é misericordioso, mas Ele é justiça também. Então a gente tem que levar a coisa a sério mesmo. Ah, Deus me perdoa sempre. Claro que Ele vai te perdoar sempre, tá? Mas a gente vai meditar aqui em cima disso que eu vou falar com vocês. Todo pecado tem a consequência. Pecado, aquele velho ditado, né? Não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Ah, eu fiz um pecadinho. Não, você pecou. Não tem essa de pecadinho e pecadão. Só que tem uns que tem as proporções muito grandes. E esse aí depende ele. Eu vou citar aqui Davi, vocês vão ver que levou isso a vida toda dele. A família, amigos, parentes. Não esquece muitas coisas que a gente faz. Então eu queria meditar em cima desse salmo aqui, né? 41. Enfim, a gente vai começar. Mas só um lembrete para você que está chegando, que já é do canal aí, você que já é inscrito no canal, obrigado mesmo, tá? E você que está chegando e que está assistindo esse vídeo, acesse o canal, se inscreva no canal, tá? Depois deixa um joinha, compartilhe as mensagens se você achar interessante, que foi interessante para você. Compartilhe na sua página, passe para outras pessoas, tá bom? E para quem não sabe também, eu sou escritor de livros e eu tenho 8 livros escritos e alguns estão traduzidos em inglês e espanhol, né? Tá lá no meu canal, tá na descrição embaixo também. edsonterce.com, www.edsonterce.com é o meu site, tá na descrição. Entra lá e você vai ver. Tem todos eles em livros digitais. Se você se interessar por algum lá, adquira algum, ajude o canal aqui também, tá? Pelo crescimento do evangelho também, que tudo precisa de um pouquinho de verbas. Mas você fica à vontade lá, tá bom? Então tá bom, gente. Vamos começar aqui então? Vamos lá. Então eu coloquei o título aqui, O Fofoqueiro, o título da mensagem hoje. É muito interessante. Eu coloquei 3 pontinhos aqui, só para a gente bater em cima dele. Eu vou ler um pouco aqui esse texto que eu fiz aqui, para não esquecer detalhes, tá? O primeiro aqui é: Deus preserva o necessitado. Muitos pais têm filhos rebeldes, mas poucos têm filhos que odeiam seus pais tão intensamente quanto Absalão odiou Davi. Absalão é o filho de Davi. Vocês vão ver que, se você já conhece a história dele, ele foi terrível com o pai, porque aconteceu coisas lá atrás que eu comentei com vocês no começo, né? Eu vou falar aqui. A raiz daquele ódio era profunda, remontando ao assassinato de Urias, o marido de Betseba,
a sangue frio. O que aconteceu foi que Davi era para ir para a guerra, não foi, deixou os soldados, ficou no palácio, viu Betseba se banhando, né, com as empregadas dela lá, e já viu o que aconteceu, né? Como o rei buscou ela, se deitou com ela e teve um filho, e depois, no decorrer de uma guerra, ele mandou os soldados deixar Urias na frente, linha de frente. Só estou resumindo rapidinho aqui para não entrar em muito detalhe, para não ficar longo o vídeo, né? Só para você ver o que aconteceu. E Urias foi na linha de frente e os soldados afastou um pouquinho, deixou ele sozinho. Com certeza ali o inimigo matou ele e tal. E aí a coisa pegou, depois voltaram da guerra, todo mundo ficou sabendo dessa história. Foi terrível para Davi isso, mas isso já começa a consequência que eu falei do pecado. Tá? Absalão já guardou isso. Depois tem coisas de Amon. Amon também houve um problema com a filha, meia-irmã de Davi. A gente vai chegar aqui. Ok, deu para vocês entenderem essa parte aqui que eu queria falar, a rebeldia e o ódio de Absalão. Continuando aqui. Na consideração, bem-aventurado é aquele que atende o pobre. Está em Salmo 41:1. Davi não está se referindo ao financeiramente pobre, mas ao desamparado. Davi é o poderoso homem que enfrentou um leão e um urso em combate corpo a corpo. O destemido guerreiro que matou Golias, que elevou as 12 briguentas tribos hebreias à condição de potências mundiais. Definhava sozinho, sem ajuda, consumido por uma doença fatal, a doença do pecado. Então Davi, se a gente for colocar, ele pecou, ele matou, ele adulterou. Davi foi tremendo assim nessa área do pecado, mas o homem era segundo o coração de Deus. Ele se ajoelhava e se arrependia e pedia perdão para Deus fervorosamente, e Deus o perdoava. Só que não comentei com vocês, o pecado ele tem as consequências, tá? Que destruía sua saúde, sua família e seus sonhos. Embora o pecado de Davi tivesse sido perdoado, as consequências o perseguiam, como um caçador que persegue um animal ferido. Por causa do seu pecado, Davi não condenou a conspiração de Absalão e nem mesmo o estupro cometido por Amnon contra sua meia-irmã, filha de Davi. Filha de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1:18. Se você ler lá, você vai ver o que aconteceu com os irmãos aí, Absalão e esse Amon aí, o Amon que estrupou a irmã, a meia-irmã de Davi. Absalão, o filho que comia na mesa de Davi, juntou-se a um grupo crescente de pessoas que falavam mal de Davi. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Está no versículo 7. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu passei para vocês. O que Davi fez, o que aconteceu com ele, a raiva e o ódio de Absalão, porque que Absalão levou até a morte dele, e a perseguição do pai. Ele odiava o pai terrivelmente, tá? Não é um exemplo para nós hoje de Absalão, mas hoje tem filhos que a gente sabe, tá? Que faz isso, que persegue, que odeia pai. Não é a maioria, não. Tem uma minoria no planeta, no mundo, que tem esse ódio que Absalão teve de Davi, do seu pai, tá? Segundo ponto aqui, olha. As duras palavras do fofoqueiro. Presta atenção, isso é interessante que eu coloquei aqui, ó. O que é um fofoqueiro? Fofoqueiro é um covarde de duas caras que nunca olha de frente para as pessoas, que ele está tentando assassinar através de suas palavras. O fofoqueiro é uma pessoa cruel, porque espalha mentiras e meias verdades, usando a expressão como o que dizem por aí é que... Fala um monte, né? Sem qualquer comprovação.
O fofoqueiro pode ser um membro da igreja, estar presente em qualquer círculo social ou até mesmo ser encontrado entre círculos mais íntimos de amigos e familiares. O fofoqueiro destrói amizades, divide igrejas e devasta lares. O que é uma fofoca, o que é uma palavra mal colocada, sabe? Aquela pessoa que tem aquele desejo de mentir, de fofocar, de falar mal de parente, de amigo, de colega de trabalho, isso aí tem de monte. Então, tomar cuidado com o fofoqueiro, que ele o fofoqueiro está bem perto de você. Eu vou passar uma parte aqui que eu coloquei aqui, que você vai ver só o que é uma amizade, o que é um fofoqueiro, um invejoso perto de você. Tem que ficar ligado, tá? Vamos lá. Qualquer líder, seja de uma igreja, ou empresa, ou comunidade, tem um Absalão na sua vida, presente no círculo mais íntimo de pessoas, fingindo ser leal. Davi teve Absalão, que morreu pendurado numa árvore, uma parada aqui, aonde eu queria chegar, olha. Davi teve Absalão, que morreu pendurado numa árvore, que perseguia e odiava Davi, ok? Seguindo aqui, Jesus teve Judas, que se enforcou. Paulo teve Demas, que amou mais o mundo e abandonou o apóstolo. Deus teve Satanás, o traidor que estava próximo de Deus. Você vê esses três colocações que eu falei para vocês aqui? Pessoas íntimas. Judas do lado de Jesus o traiu. Davi com seu próprio filho o traía diretamente. Todos sabiam que ele odiava Davi, seu pai. E o mais aqui, Deus, né? Teve Satanás do lado dele. Olha o que Satanás fez lá em cima, né? Teve que ser jogado lá de cima para baixo aqui, uma parte de anjo lá que foi a favor a ele. Ele desceu, despencou tudo lá do céu para baixo aqui, né? Então veja bem, as pessoas que estão do teu lado, você tem que tomar cuidado. Não desconfiar de todo mundo. Não é isso que a gente está falando aqui, não é isso que eu estou comentando. Claro, você tem que ser prudente e esperto, tá? Prudente como a pomba e esperto como a serpente, né? Tem que ficar esperto. Prudente como a pomba e esperto com as amizades que a gente tem. Tá bom? Deu para você entender esse pontinho aqui, né? E para finalizar aqui, ó. Busque a verdade. O método bíblico para lidar com um fofoqueiro é verificar se o que ele está dizendo é verdade ou não. Se for, então busque a restauração. Se não for, peça que ele pare. Se ouvir alguém espalhando fofocas, confronte-o. Exija que ele encare a pessoa de quem está falando. Nunca devemos deixar um fofoqueiro livre. Os danos que ele pode causar são imensuráveis. Em termos de reputação, destruição de corações despedaçados. Não espalhe fofoca sobre outras pessoas. Ao contrário, proclame o poder da salvação do sangue de Jesus, seu poder curador e esperança de sua presença traz a nossas vidas. Amém, amado? Então essa aqui é a palavra que eu trago para vocês hoje, sabe? Tomar o máximo do cuidado com o fofoqueiro, aquela pessoa de má intenção que está do nosso lado, você pode ter certeza. O inimigo não está longe, o inimigo mora ao lado. Já assistiu esse filme, né? O inimigo mora ao lado. Então a gente tem que ficar esperto, ficar ligado nas amizades que a gente tem, nas companhias que a gente tem, sabe? Tem que ficar esperto mesmo, não pode dar bobeira, sabe? Essa passagem que eu comentei com vocês aqui é um pedacinho do que o que aconteceu com Davi. Isso muitas vezes acontece com a gente na vida real mesmo. E o que passou com o Davi foi real, sem dúvida nenhuma, claro. Não é isso que eu quis dizer. Mas as consequências de um pecado, olha o que passou na vida de Davi. Ele não teve a autoridade para brecar Absalão, porque Absalão já sabia o que ele tinha feito lá atrás no adultério com Betseba. Ele mandou praticamente matar Urias, o marido de Betseba, na guerra, e outras coisitas más, tá? Então Absalão e a família sabia o que o pai fez e não perdoou, tá? Depois você vê que Amon lá, o que fez com
com a filha, com a meia-irmã de Davi, teve um estrupo dentro da família. O irmão pegou a irmã, estrupou. Quer dizer, e Davi não teve autoridade de ir lá e falar o seguinte: o que você fez, rapaz? Então ele não pôde fazer isso porque ele já tinha coisas lá atrás. Então são coisas que a gente tem que, sabe, memorizar, guardar, evitar o pecado mesmo, sabe? Tem uns pecados que é terrível. Esse que a gente comentou, Davi levou até o fim da vida dele. Ele pagou caro por esse pecado. Que Deus o perdoou. Só que as consequências do pecado ficam. Tá bom? Então fica a mensagem de hoje para você aí. Olho aberto, ligado em tudo que passa ao seu redor. Tá bom? E ore a Deus para Ele te proteger a sua vida. Tá bom? Deus proteja e guarde a tua família. E um bom fim de semana. Tá bom? Nós nos vemos no próximo vídeo. Fica na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.